Sejam bem-vindos, alunos do curso técnico em secretaria, a mais uma prática profissional supervisionada referente às disciplinas do módulo 2 e 3, administração de materiais, técnicas de redação e arquivo, educação, sociedade e trabalho, abordagem sociológica da educação. Essas três disciplinas totalizam aí 105 horas de práticas. Eu sou a professora Roberta Ricomini e nessa PPS com essa voz horrorosa devido a uma bronquite alérgica. Mas vamos lá. A proposta integrada das disciplinas vai fazer com que a gente elabore um projeto único e já encerre as nossas práticas. A gente vai falar um pouquinho sobre os 3 R's da sustentabilidade, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Porque a gente entende que a administração de materiais ela tem que ser otimizada para que a escola consiga conscientizar o uso de suprimentos, né, de materiais e faça com que uma sociedade consiga prosperar de maneira ecologicamente correta e sustentável. O primeiro R ali dos 3 R's, o reduzir. E tem uma sequência lógica. Primeiro, eu vou buscar o quê? Ações conscientes, né? Então, consiste em ações que visem a diminuição da geração de resíduos, seja por meio da minimização na fonte ou por meio da redução do desperdício. Ou seja, antes de efetuar uma compra, por exemplo, eu tenho que verificar realmente qual é a minha necessidade daquela compra. Porque muito se perde porque não é utilizado. Então é como se eu pensasse na comida no meu prato. O que de fato eu vou comer? Qual é a minha fome? Muito se desperdiça por quê? Porque é colocado no prato e no fim das contas a minha fome não era aquela toda. Então, o primeiro R, ele faz a gente pensar sobre a redução do consumo, o que de fato eu preciso, o que de fato eu necessito. O segundo R, ele fala da reutilização, ou seja, dentro daquilo que eu estou utilizando, né, que é necessário, o que eu consigo reutilizar? Quando um produto é reutilizado, este é reaproveitado na mesma função ou em diversas outras possibilidades de uso. Então, por exemplo, eu utilizei o abacaxi para fazer um bolo. E eu uso a casca do abacaxi, por exemplo, eu cozinho ela e uso aquela calda para molhar o bolo. Porém, ficou ainda a casca do abacaxi ali cozida na panela. Eu vou pegar aquela casca e vou colocar como adubo nas minhas plantas. Ou seja, eu estou reutilizando, né, aquela matéria ali, a matéria-prima, que era a casca do abacaxi, que a princípio foi para dar um gostinho e molhar o meu bolo. Agora eu estou reutilizando ele para adubar as minhas plantas. E eu vou para o terceiro R, que aí sim é reciclar. Esse terceiro R... quando a gente fala assim, o material é reciclável, por que a gente não investe tanto na reciclagem? Porque reciclar custa caro. Então, por isso que é necessário primeiro reduzir, depois pensar em reutilizar. Então, se caso eu não conseguir dar continuidade a esse produto que seja, aí sim a reciclagem dele. A reciclagem ela envolve o processamento de um material com sua transformação física ou química, seja para sua reutilização sob a forma original ou como matéria-prima para a produção de novos materiais com finalidades diversas. A reciclagem, por exemplo, de carcaças de computador, o plástico da carcaça de CPU, por exemplo, ele é chamado de ABS. Esse material, ao ser processado novamente, né, ele se torna grãozinhos e ao colocar em injetoras, pode, por exemplo, virar tubos de esgoto. Eu consigo fazer dutos, né, reutilizando
esse plástico, por exemplo, de computador, plástico de carro, do carro também é um ABS. Então essa reciclagem, lógico, que gera um custo, mas ainda é importante e viável porque eu consigo destinar novamente um produto que foi fabricado lá atrás e não há necessidade de eu retirar recursos novamente da natureza, né? Então é muito importante essa conscientização dos 3 R's, mas nessa sequência: redução, reutilização e reciclagem. Aí, dando o gancho, né, na nossa disciplina de redação, eu penso nos textos empresariais, porque a gente vai usar o tema da reciclagem para, então, formalizar uma oficina, e para que aconteça essa formalização, eu preciso de um texto empresarial. O texto, ele se reveste de importância dentro de uma empresa. A comunicação organizacional, seja enviada ou recebida, contribui para dar forma aos objetivos, metas, normas e instruções da empresa. Então vamos pensar que a nossa escola aí, ela é uma empresa, ela é uma instituição, e a gente vai comunicar a nossa oficina, que vai ser a nossa prática e profissional. Para isso, o texto empresarial deve ser claro, objetivo, composto por frases curtas e por um vocabulário simples, porém formal. Essa comunicação ela tem que ser assertiva, até porque eu vou comunicar a oficina e automaticamente eu quero envolver as pessoas porque elas vão participar dessa oficina também. Alguns exemplos de textos empresariais. Eu tenho a declaração, que é um documento que se afirma ou nega algo. Geralmente a declaração ela é entregue para o funcionário ou para o aluno apresentar para alguém, né? Eu preciso confirmar algo. Então, por exemplo, eu quero confirmar que eu sou funcionário da escola. Então, ou um departamento de RH, né, responsável, a própria direção ou secretaria, vai fazer aquela declaração: declaro para devidos fins que Roberta Ricomini é professora nesta instituição desde a data tal, né? Então, assim, eu vou afirmar algo. No caso, o memorando, ele é uma correspondência interna, trocada entre diretores, chefes de serviços e funcionários de uma empresa para tratar de assuntos administrativos. Muitas vezes as pessoas utilizam o ofício para essa finalidade, porém não. É função do memorando fazer essa comunicação direta entre departamentos. Então, por exemplo, eu mando o memorando da secretaria de uma escola municipal, por exemplo, para o departamento de educação também municipal, comunicando que a estagiária, a partir de agora, não vai mais ficar na secretaria, porém vai prestar seus serviços como monitora, por exemplo, tá? Então, assim, é uma comunicação interna. Ou vai deixar de ir para a escola A e a partir de agora vai para a escola B. Então, eu tenho que comunicar o diretor dessa outra escola através do quê? De um memorando. O memorando, ele geralmente é feito em 2 vias, né? Vai uma, assina e uma volta para quem emitiu. O ofício é um documento oficial e tem como principal objetivo oficializar uma solicitação ou reivindicação. Então, por exemplo, eu, secretária da escola municipal A, eu vou fazer um ofício solicitando uma doação de biscoitos para a empresa Balduco, por exemplo. Então, esse ofício ele também vai em 2 vias, né? Ele vai, uma fica na empresa e a outra volta para a escola, datado, né? Tipo, com recebimento. Então, o ofício ele é mais utilizado como documento externo. Acontece de utilizar dentro de uma organização? Acontece, até porque muitas vezes eu posso fazer uma solicitação de um departamento para o outro, não é uma comunicação, é uma solicitação. Existe um data show
no recursos humanos e eu sou do departamento de marketing, eu vou solicitar um empréstimo deste data show para um outro departamento, ou seja, eu mando um ofício, eu não mando um memorando, porque não é uma comunicação, é uma solicitação. E entre outros documentos, como a ata, a carta, porém, neste momento, a gente vai trabalhar com um documento chamado circular. A circular é uma comunicação, ela funciona parecida com o memorando. É uma comunicação reproduzida, porém em muitas vias, que é dirigida a muitas pessoas ao mesmo tempo e serve para transmitir avisos, ordens, comunicados e instruções. Como é que funciona essa circular? Ela tem lá a sua regra, né? A sua formatação. Tem que ter o título, no título escrito circular, tem que estar centralizado em letras maiúsculas, um número sequencial, ou seja, cada documento que eu faço existe um número. No ano de 2018, quantos ofícios eu mandei? Existe uma sequência. Quantas circulares eu mandei? Existe uma sequência. Até porque se eu precisar depois ir no meu arquivo buscar por aquela circular que estava comunicando, por exemplo, o recesso devido a um feriado, eu vou na numeração correspondente para localizar essa circular. Eu entendo que existem várias circulares durante o ano, né? Então seria um código para eu conseguir localizar. Esse texto ele tem que ser claro, objetivo, preciso, né? Tem que ter um fechamento, ou seja, um atenciosamente, tem que ter o local e a data, e a assinatura de quem é o responsável pelo envio e a sua função ou cargo. Um exemplo de circular. Então, a princípio, eu preciso de um cabeçalho da instituição, no caso, a escola que vai fazer a oficina, né? E que está mandando, enviando essa circular. Então, a Escola Estadual Fausto Cardoso de Melo. Aí eu tenho o nome do documento, que é uma circular. Por que 001/2018? Porque é a primeira circular que eu mando no ano de 2018. A próxima, 002/2018. A outra, 003/2018. Eu coloco sempre o nome da cidade, que a gente fala que é o vocativo, e a data, né? Por que vocativo? Porque chama Pouso Alegre, 10 de fevereiro de 2018. Para quem que vai essa circular? Aos alunos e professores. Falando o quê? Falando da nossa oficina de jogos recicláveis, qual o objetivo dessa oficina e de repente até mesmo fazendo aí um apelo para que tragam alguns materiais para o dia da oficina, sem problema nenhum. Contamos com o seu apoio, fechamento, atenciosamente, Grupo de PPS do curso de Secretaria do Instituto Federal do Sul de Minas. Ou seja, é um documento simples, é um documento que comunica várias pessoas ao mesmo tempo. Na prática, vocês vão resolver se vão criar essa oficina com uma única sala na escola, né, uma única turma, ou vai ser a escola toda. Então, esse texto de vocês vai ter que ser direcionado a quem vai participar da oficina de jogos recicláveis junto com vocês. Aí a gente parte para a nossa terceira disciplina, Educação, Sociedade e Trabalho, uma abordagem sociológica da educação. A gente vai falar um pouquinho do trabalho voluntário, né? Os agentes de transformação da sociedade. O voluntário ele doa o seu trabalho, suas potencialidades e talentos em uma função que o desafia a gratificar em prol de uma realização pessoal. Ou seja, qual vai ser o meu retorno ao fazer um trabalho voluntário? Depende de quais são os meus valores. De repente, eu posso fazer um trabalho voluntário porque ao ver o sorriso das crianças, isso me faça muito bem. Eu posso realizar um trabalho voluntário porque ao fazer uma prática, por exemplo, na escola, pessoas estão me vendo
e a minha rede de relacionamentos, ou seja, network, ele vai aumentar. Ou seja, a minha publicidade, a minha marca, a minha imagem, ela é uma imagem positiva, porque eu estou doando sim o meu tempo, e o meu tempo ele gera um custo. Eu estou doando o meu tempo, a minha habilidade, para então realizar uma atividade que vai trazer benefícios para aquelas pessoas que estão envolvidas no projeto. O que se ganha com o trabalho voluntário? Depende. A princípio, a gente pensa que ganha uma sociedade mais justa e humana, porque é como se a gente contagiasse, né? O exemplo, se eu faço algo para o bem e 10 pessoas que estão envolvidas naquela situação, uma se sente contagiada pela minha atitude, automaticamente, num próximo evento, essa uma pessoa vai ser quem vai fazer a diferença. Então, a ideia é o quê? É você se tornar exemplo e, aos pouquinhos, mudar essa sociedade que muitas vezes é apontada como egoísta. Não pensar só em mim. E olha que engraçado, quando eu realizo um trabalho voluntário, retornando, inclusive para mim, essa positividade da sociedade. Porque se a sociedade se torna mais justa, mais íntegra, mais humana, automaticamente eu vivo nessa sociedade. Eu vou sentir esse ambiente mais harmonioso. Então, o que mais eu ganho? Eu crio novas amizades, conheço gente diferente. Não deixa de ser um passatempo. O fato de eu ir na minha comunidade e oferecer essas minhas habilidades proporciona o prazer tanto meu quanto das pessoas envolvidas, desenvolve as nossas habilidades. Por quê? Eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou dar uma aula de violão por semana na escola municipal Peter Pan, para as crianças de 7 a 10 anos. Eu vou ensinar, então eu estou praticando, eu estou desenvolvendo mais a minha habilidade musical. Permite adquirir novos conhecimentos, porque quando eu estou ali doando, né, o meu tempo e as minhas habilidades, automaticamente as pessoas vão me fazer perguntas e eu vou buscar novos conhecimentos. E também as pessoas vão trazer novos conhecimentos para mim. Isso proporciona, então, um crescimento tanto pessoal, quanto profissional, quanto espiritual. Pensando nessa possibilidade do trabalho voluntário, da reciclagem e da importância da comunicação como ferramenta assertiva na hora de trazer as pessoas para trabalhar conosco, fazer um trabalho em equipe, que tal aplicarmos a teoria à prática? A ideia de unir as 3 disciplinas nesse momento é justamente para facilitar a prática do aluno e aproveitar cada conhecimento adquirido com a teoria. Em relação à disciplina de administração de materiais, faremos o levantamento dos materiais a serem utilizados na oficina e seu controle, junto com o produto final. A gente vai fazer um produto aí, tá? Produto final e a sua distribuição. Em relação à disciplina de técnicas de redação e arquivo, vamos explorar nessa prática a linguagem e interação comunicativa com o outro. Ou seja, a gente vai montar aí um documento para comunicar o nosso evento, que é a oficina. E ao aplicar na disciplina de Educação, Sociedade e Trabalho, a abordagem sociológica da educação, mostraremos a importância do trabalho de conscientização através do trabalho voluntário em prol de um melhor à sociedade. A atividade ela pode ser feita em grupo, sem um número máximo de integrantes, assim cada um pode ficar responsável por alguma etapa e facilitar aí para vocês o desenvolver desse projeto. A nossa sugestão de prática profissional supervisionada é uma oficina de brinquedos reciclados ou
outra oficina que reutilize materiais, como, por exemplo, a confecção de cobertas através de retalhos, o que seria muito legal para o momento, porque o nosso cenário hoje é extremamente frio, né? Então, o que a gente pode contribuir? Entregando, por exemplo, cobertas para quem precisa. Então, a gente pode confeccionar essas cobertas através do quê? De retalhos. Então, eu vou deixar essa oficina em aberto para o grupo decidir o que ele quer fazer. A primeira etapa, o grupo vai montar o plano de ação da oficina de brinquedos reciclados ou de cobertas, utilizando a já conhecida ferramenta 5W2H, disponível depois para vocês preencherem no documento de Word. Orientação para a oficina. A oficina pode ser aplicada somente com uma turma de alunos, ou seja, uma turma de sala de aula em um sexto, um sétimo, um oitavo ano, ou de repente, se vocês trabalham no infantil, escolher só uma turma, ou com a escola toda. Porque o que acontece? Se eu estou fazendo as minhas práticas numa escola, numa creche, com certeza eu não vou conseguir trabalhar com esses alunos. Porém, eu posso focar os pais dos alunos, sem problema nenhum. O grupo pode convidar pessoas que possam dar a oficina, um artesão, um professor ou qualquer pessoa que possua tal habilidade. Por quê? Porque eu posso não saber fazer essas cobertas com retalhos, mas tem alguém na comunidade que sabe fazer. E eu posso convidar essa pessoa, né? E apresentar essa pessoa para o nosso ali, ambiente escolar. Descreva quem é a pessoa na ferramenta 5W2H. Vocês vão ver que lá tem um espaço. Os produtos confeccionados serão doados para uma instituição da escolha do grupo. A nossa ferramenta 5W2H. Então, vocês vão preencher lá, na primeira etapa, o que será feito, oficina de brinquedos recicláveis. Por que deve ser feito? Aí vocês vão justificar. Onde? Na escola municipal, tal. Quem irá executar? Coloque o nome do grupo e coloque o nome também dos profissionais envolvidos. Quando será, né, a data determinada por vocês, como será feito esse procedimento e quanto custará para ser feito. Pode ser que não vai ter custo nenhum, né? Vocês podem fazer aí um levantamento, mas pode ser que não tenha custo nenhum. Etapa 2. O grupo vai elaborar uma circular, documento empresarial, que eu já expliquei no slide anterior, o qual explicará tudo o que vai acontecer na oficina e solicitar a assinatura das pessoas responsáveis na mesma. Ou seja, depois que vocês entregarem a circular, passar lá na sala, passar na sala dos professores, ao entregar essa circular para que todos vejam, um documento só, vai pedindo assinatura nessa circular, nem que seja no verso da folha. Assim, firmando a ciência de todos e também um compromisso. Também vai ter um modelinho lá no documento do Word. Terceira etapa. O grupo vai fazer o levantamento dos materiais que serão utilizados para a confecção dos brinquedos ou cobertores. A tabela será criada pelo grupo, visto que cada produto terá uma quantidade de materiais a serem usados. Então não adianta eu colocar lá uma tabela específica para vocês preencherem. Assim, a mais simples seria: o que será feito? Cobertas. Qual o material utilizado? Tecido, linha. Qual a quantidade adquirida? Porque vai ser por doação. Então, de repente, eu consegui 300 metros de tecido. Eu consegui 400 metros de linha. E qual a quantidade produzida, por exemplo, de cobertor com esse material qual eu arrecadei. Etapa 4. O grupo vai fazer o controle do material pronto, ou seja, o produto final, com a descrição e quantidade de cada item. A tabela também será criada pelo grupo. Um exemplo simples seria produto, né, tipo a descrição dele, ou seja, cobertor ou brinquedo pula-pula, e a quantidade feita. 25 cobertas, 13 brinquedo pula-pula, 14 luminárias. O que vocês confeccionarem, vocês no final vão contabilizar. A quinta etapa, o grupo vai fazer o registro por meio de fotos do dia a dia da oficina e da entrega
dos itens para uma organização de sua escolha, ou seja, no dia da doação, né? Em cada foto que você escolher, descreva o acontecimento no máximo em 5 linhas. No final, coloque uma foto com todos os alunos e pessoas envolvidas na oficina. Então, eu vou colocar lá a foto na hora que os alunos estavam confeccionando, por exemplo, uma coberta ou uma luminária. Vou escrever o que aconteceu naquele momento. Eu vou explicar um por um. No máximo, mais 5 fotos, pessoal. Depois, a 6ª etapa, cada integrante do grupo fará um comentário sobre a sua participação dessa prática, apontando o momento que mais chamou atenção. Então, vamos supor que eu tenho 4 alunos, então cada um vai escrever ali dentro do seu espaço, no máximo em 5 linhas também, pessoal, não precisa estender muito, qual foi esse momento que, de fato, mexeu com vocês. A etapa 7, o grupo vai pedir para o convidado da oficina, seja aquele professor ou artesão, quem vocês chamaram aí para realizar esse trabalho voluntário, que ele fale da importância do trabalho voluntário para a sociedade. O que ele, o profissional, sentiu ao ser convidado pelo grupo para realizar o trabalho e o que ele, ainda o voluntário, sente ao saber que todo o produto confeccionado através de suas orientações serão doados e ajudarão as outras pessoas. O que ele sente ao saber disso? Se por acaso tiver mais que um voluntário, basta acrescentar no espaço abaixo. Então eu tive um voluntário lá que ensinou a fazer as cobertas, e de repente eu chamei um outro voluntário que ensinou a fazer, sei lá, as luminárias ou algum brinquedo. Então vocês, ou se caso for um dos alunos mesmo, o voluntário, sem problema nenhum, vocês vão só colocar esse relato aí da experiência em si. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, ou seja, é necessário a gente se doar, é necessário buscar o diferencial. Tudo que a gente faz aqui ecoa por toda a eternidade. O presente realizado se torna uma história de quem eu sou em busca de ser alguém melhor. Boas práticas.